E aí, Marcelo, estamos no terceiro episódio, hein? É isso aí, terceiro episódio, terceira isso semana. Aí. Vamos embora. Vamos começar, né? E aí, estudou muito o metaverso, não? Tá craque já no assunto? Torcendo para não dar certo. Ah, é? Não, então, tá bom. Muito bom. Você viu que a família engajou, né? Eu vi, a pressão foi forte, né? A pressão e tal. Foi uma pressão muito forte. Legal. E lembrar que no final do programa a gente vai convidar 3 pessoas, 3 amigos, que vão fazer perguntas entre si sobre as próximas eleições, as eleições presidenciais de 2022. Então eles vão fazer perguntas entre si. No finalzinho do programa. Fica até o fim que você vai ver. Não vai pular para ir para lá, hein? Vê o que nós vamos falar antes aí. É isso aí. Então vamos rodar a vinheta, Marcelo? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda, roda. Eita, tá rodando, tá rodando. Eu vi um comentário lá, o pessoal agradecendo a manutenção da vinheta original. Eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Falou, não, foi bom que vocês fizeram a vinheta, mas mantiveram a vinheta antiga. A vinheta ficou marca registrada do programa. Então vamos lá. Bora. Notícias nacionais. Eu vou ler rapidamente. Nós tivemos, nessa semana que passou, a pesquisa Datafolha, né? As últimas pesquisas do Datafolha. E nós vemos aí, vamos até mostrar um quadro aí. Na pesquisa estimulada de intenção de votos, o Lula tem 48%, o Jair Bolsonaro 27%, o Ciro Gomes com 7%, André Janones 2%, Simone Tebet 2% e Vera Lúcia 1%. Então o presidente Lula está aí com 21% de vantagem sobre o segundo colocado, Jair Bolsonaro. Vamos mostrar aí na tela. O que chama atenção é o crescimento do Lula na pesquisa espontânea. O Lula tem 38%, portanto 8% a mais do último levantamento. Jair Bolsonaro tem 22%, Ciro Gomes 2%, Simone Tebet 1%, outros candidatos 3%, em branco, nulo, nenhum 5% e os que dizem que não sabe 29%. Então, Marcelo, eu acho que chama atenção aí é a pesquisa espontânea, né? Esses 8 pontos aí que o Lula subiu em relação à última pesquisa, ele mostra talvez uma, vamos dizer assim, uma calcificação do voto, né? A pessoa já responde ali espontaneamente quem vai votar. O que você pensou sobre isso, não? O ex-presidente Lula, ele é um candidato que ele deveria ser um grande campeão da pesquisa espontânea, porque ele é um candidato que concorreu a diversas eleições em sequência, ele foi eleito 2 vezes, ele governou o país por 8 anos, então ele é uma pessoa que é um candidato natural. Eu diria que esse crescimento nesse momento não é nem uma questão das pessoas passaram a conhecer o Lula ou qualquer outro motivo. Eu creio que deva ser, as pessoas estão tomando conhecimento que ele é candidato. Eu acho que deve ter muita gente ainda que, porventura, podia achar que ele não era candidato e agora ele é candidato e estavam esperando a chance para votar nele. Então, você acha que não tem nada a ver com o que ele já fez, com os governos que ele já participou, com as injustiças que ele sofreu, enfim, com tudo isso que aconteceu? Ou simplesmente é porque o pessoal acha que passou a reconhecer que ele é candidato? Só isso? Eu creio que sim. Não teria mais nada? Eu creio que sim. Ele é um candidato conhecido. Ele é um candidato natural. Então ele tem o apoio dos eleitores, mas muita gente talvez não soubesse que ele era candidato. Entendi. Agora ele está crescendo, está surfando nessa. A gente vê essas pesquisas, realmente é importante, falamos dela aqui e tal, mas eu não tenho tanta fé em pesquisa assim, não tenho. Sinceramente, eu acho que, sabe, é muita manipulação, é um objeto, sabe, de muita manipulação, é possível... Sabe, você começar lá em cima, depois, como a gente fala, a gente costuma brincar, depois começa a cair gostoso. Sabe, o que é isso? Sabe, você começa a colocar
uma outra opção. Poder econômico se volta totalmente para cima de um outro candidato. Você começa, como foi feito sempre, né? Começa a aparecer denúncias, todas as eleições é a mesma coisa e sobre sempre o mesmo candidato. E aí esse candidato começa a deteriorar, começa a cair, e as pessoas ficam assustadas, e as pessoas ficam, com aquela sensação de que, opa, vai perder, né? E aí a pesquisa acaba não vingando. Mas você está falando de quem? Porque a última pesquisa está demonstrando um crescimento do Lula. Um crescimento bem sustentado. Ele cresceu um crescimento ainda que não dá para comemorar, de jeito nenhum. Pontos. Não tem como comemorar. Se fosse da campanha do Lula, eu comemoraria. A esquerda está fazendo isso. É a primeira pesquisa. A esquerda está fazendo isso, mas é totalmente equivocado. É a primeira pesquisa que ele aparece como um potencial candidato em primeiro turno. Então, é totalmente equivocado pensar que ele vai ganhar em primeiro turno. A força que nós vamos ter aí nessa possível terceira via, que vai vir, não tenha dúvida. Sim. Eles só estão tentando convencer a burguesia econômica e todos aí de que o candidato inominável lá, o Bolsonaro, ele é inviável. A hora que esse pessoal entender que ele é realmente inviável, todo o poder econômico vai para cima dessa terceira via, e aí você tem todas as possibilidades em aberto, né? Não, eu acho, assim que aconteceu nas outras eleições, é assim que vai acontecer agora, não tenho dúvida. Tirar o Bolsonaro do segundo turno hoje seria um sonho, porque ele é um candidato que ele não pode mais governar o país durante 4 anos. O país não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Eu acho que uma alternativa ao Bolsonaro seria o que de melhor poderia acontecer para o país. Porque nós vamos para um segundo turno onde vai ser votado não o pior e não o menos pior, mas vai ser votado o legado de um ex-presidente e as possibilidades de uma alternativa. Eu concordo. Então, aí eu concordo. Se for isso, eu concordo. É que eu não quero, eu não sou otimista em achar que todos os fundamentos do golpe de 16 eles foram esquecidos e agora vamos para uma eleição democrática, o país é democrático, né? Está tudo sob controle. Eu não acredito nisso, porque o que nós vimos que aconteceu nos últimos 6 anos não tem nada de democracia, nada. Nada foi feito do ponto de vista democrático, nem a Constituição foi respeitada. Então, por que eu vou acreditar agora que essas pesquisas estão aí bonitinhas, que nós vamos ter uma disputa no mínimo séria? Não vamos ter, não acredito nisso. Não posso acreditar nisso, não devo acreditar nisso. A história me conta exatamente ao contrário. A história me conta exatamente ao contrário. Eu acredito em pesquisa sim, inclusive as candidaturas elas se baseiam em pesquisa. As pesquisas elas definem apoios, elas definem palanques nos estados. Objeto de manipulação, simplesmente. Bom, são opiniões distintas. Sim, eu acredito em pesquisa. Inclusive, só que eu também acredito que a pesquisa ela é um retrato do momento. Nem o Lula já ganhou, nem o Bolsonaro já perdeu. Essa é a grande desculpa do momento. Essa é a grande desculpa sempre. Se a gente olhar para 2018, qual pesquisa que disse que o Haddad ia ganhar? Nenhuma pesquisa disse que o Haddad ia ganhar, ele não ganhou. Então, assim, viver nessa desconfiança da pesquisa já é uma manipulação também, se a gente pensar direito. Não é viver na desconfiança, é não confiar simplesmente, porque ela é produzida pela classe dominante, a classe que faz acontecer o que eles querem e quando quer. A gente está vendo isso, é a história que fala isso, não sou eu. Mas quem é a classe dominante da pesquisa? A classe dominante é a classe que paga a pesquisa, é a classe que faz a pesquisa, entendeu? É a classe que é sustentada pelo sistema. Então, por que eu vou acreditar numa coisa dessa? Não tem como. Quando o Lula foi eleito em 2002, o que dizia a pesquisa? Ele foi eleito por circunstâncias... Não, mas o que dizia a pesquisa? Pela questão econômica. Pegou o país arrasado, né? Mas o que dizia a pesquisa? O pessoal precisava de uma renovação. Ele cedeu a uma série de coisas, né? Exato. Ele cedeu, fez lá as suas concessões, né? Não fez o que ele deveria ter feito, ou pelo menos
não começou a fazer o que deveria ter feito e deu no que deu, né? Você sabe, é como agora, o que está acontecendo agora não é muito diferente, né? O que você está vendo? Um conchavo, uma arrumação dentro do PT e as forças que querem voltar ao poder em cima do voto popular do Lula. Para quê? Para formar mais uma vez uma camada de reeleitos que vão passar aí mais 5, 6, 10 anos no poder. Tá certo? Mas o Lula está nesse esquema ou ele está sendo sequestrado pelo sistema? Eu acho que ele está sendo sequestrado. E ele não tem muita saída, como não teve em 2002. Também não teve muita saída. Né? Então, nós vamos até fazer essa pergunta lá para o pessoal que vai responder. Né? Se é possível você ter realmente governabilidade sem fazer esses conchavos que a gente já conhece. É possível isso? Não é? Enfim. Não. Eu acho que não também. Eu acho que não. Vamos ver a resposta do pessoal, mas eu acho que não é possível também. Mas adiantando a minha resposta... Esse caminho de eleição, esse caminho de pesquisa... O problema não é o esse caminho dessa falsa democracia que é mostrada aí, não é um caminho que... É um caminho que vai acontecer isso que a gente está vendo. Esse reformismo, no máximo um reformismo de tempos em tempo. Tá? É isso que vai acontecer. Mas, enfim, retornando à pergunta, eu acho que realmente há um crescimento espontâneo. Acho que pessoas estão tomando conhecimento que ele é candidato. Ele tem uma base forte, ele tem uma base aguerrida. O PT tem uma militância pesada, sempre teve, em todas as eleições. É um partido enorme, né? Um partido que cresceu e é grande. E, por outro lado, eu acho que começa também a desidratar a candidatura do Ciro. A gente já falou isso aqui em todos os episódios, né? E majoritariamente vai para ele. O medo de uma reeleição do Bolsonaro é o famoso voto útil, né? Sim. E vamos ver como é que isso se comporta até o dia 2 de outubro. Se vai ter uma vitória em primeiro turno, se vai ter o que todo mundo espera, Lula e Bolsonaro no segundo turno, ou se alguma outra alternativa se viabiliza nesse tempo. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil uma alternativa. Acho que ou dá Lula no primeiro turno ou dá segundo turno. Depois você me cobra. Vai ser cobrado. Eu acho que ainda vem a terceira via, volto a repetir, estou sendo repetitivo toda vez aqui. Eu acho que essa terceira via ainda é viável. Eles estão trabalhando para desconstruir, desconstruir essa candidatura do Bolsonaro, desconstruir do ponto de vista de fazer com que a elite econômica, a burguesia dominante, ela acredite que ele não tem chance de ganhar. E aí se volta contra ele, né, e todos os recursos, né, que é o que vale mesmo numa campanha, acabam indo para um candidato que eles vão inventar aí. Tomara que eles tenham sucesso. Eles vêm inventando sempre um candidato. Isso é o que a história conta. Você tem sempre um candidato inventado. Né? É a questão de vender a forma. Né? Eles vendem a forma. Né? E o conteúdo vem dentro, mas a forma é bonitinha. É isso que as pessoas parece que insistem em errar. É escolher pela forma, não pelo conteúdo. Então isso acaba sendo... e depois, né, quando começa a conhecer o conteúdo, puxa vida, olha só o que eu fiz. Essa definição me intriga. O que é escolhe errado? Quem que é a forma? Quem que é o conteúdo? A gente pode. Bom. Nós vamos falar nisso na política, né? Porque aí a gente vai entrar na questão da TEB, vamos falar nisso na parte da política, porque aí a gente pode discorrer mais sobre a questão da Simone, né? Que é a possibilidade de uma terceira via aí. Sim. Ou até de um Eduardo Leite, que for o caso. Tá bom? Então vamos rodar a vinheta para o próximo assunto. Qual é o próximo assunto? O próximo assunto... Então vamos rodar a vinheta agora para as notícias internacionais. Eleição na Colômbia. Eleição na Colômbia. E aí, já viu falar nesse Trump colombiano aí? Não, nesse próximo... Marmitex, deixa eu só ler rapidamente. Sim. Os colombianos vão decidir quem será o próximo presidente do país no segundo turno das eleições em 19 de junho. E essa eleição, o candidato
do centro, o candidato, digamos, o PSDB, ficou de fora e foi para a final um candidato da esquerda e um candidato da extrema-direita. Então, a polarização, assim como no Brasil, também está acontecendo na Colômbia. Ok? E esse candidato aí, ele é o da esquerda, ele é um ex-guerrilheiro, eu não sei se era do M19, isso não importa. Ele tem 62 anos e a pauta dele é justiça social, reforma agrária, democratizar a terra, cobrança de impostos às grandes fortunas para gerar bem-estar e inclusão social e uma economia produtiva e com estabilidade econômica. É quase um sonho, né? E o Petro também defende o fim do serviço militar obrigatório e ampliação de áreas de direitos humanos nas Forças Armadas e policiais. Só um pouquinho o panorama do Rodolfo Fernandes. Ele é engenheiro, ex-prefeito de Bucaramanga. Você conhece Bucaramanga? Não conheço. Tá, nem eu. Muitas vezes classificado como populista, escrachado e outsider da política. A principal bandeira do Hernandes, de 77 anos, é o combate à corrupção. Quase único assunto sobre o qual insistiu na sua estratégia de comunicação. E na pauta de costumes, tem uma contradição aí, ele defende, por exemplo, o uso medicinal da maconha e a criação de renda mínima para os mais pobres e aposentadoria também para aqueles que não contribuíram para a Previdência. Só não disse ainda de onde vai tirar o dinheiro. Talvez por isso que ele seja chamado aí de populista. Mas é uma situação bem peculiar aí dos colombianos, né? Embora a América Latina inteira aí tá já há algum tempo, né? Já vem se voltando novamente para a esquerda, o que diz que nós podemos ter aí um balanço, né? Uma degradação do imperialismo, né? Americano, que não consegue manter as suas pautas aí em cima dessas nações. Por quê? Porque a pobreza aumenta cada vez mais. Toda vez que eles colocam lá, ou seja, por um golpe, foi a onda do golpe, né? Da América inteira, né? América Central e tudo mais. Passou a onda do golpe, com o golpe vem a política neoliberal, favorecendo o imperialismo americano. Com esse favorecimento vem a pobreza, o aumento da miséria em cada país desse. E em seguida vem o quê? Vem as políticas de esquerda e às vezes um populista como esse que promete milagres, né? Então essa onda que vai e que volta, que a gente está assistindo todos os dias, né? A cada 4 anos, né? Eu fico muito à vontade para falar a respeito da Colômbia, porque eu fui muitas vezes para a Colômbia, eu tenho muitos amigos na Colômbia, e eles gostam muito de falar a respeito do país, e eu sempre escutei com muito cuidado. A Colômbia é um país que sofreu muito nessa questão de guerrilha. A guerrilha era poderosa, a guerrilha ela tinha condições, ela tinha logística e poder econômico suficiente para fazer atentados até em Bogotá. Só fazer um parênteses pequeno, essas guerrilhas estavam sempre ligadas aos partidos de esquerda e em nenhum momento a Colômbia foi governada por um partido de esquerda, até hoje. Todos eles ou morreram antes, ou foram assassinados, ou desapareceram. Esse, por exemplo, que está se mostrando, e é possível, né? Ele tirou em primeiro lugar e tal no primeiro turno, ele está correndo um risco de vida, não tenha dúvida, pelo histórico, pelo que a Colômbia fez até então. Então a Colômbia nunca foi governada por nenhum partido de esquerda até agora. Passou a ter uma nova chance. A guerrilha ela começou de um movimento de esquerda, né, que queria revolucionar o país, e ela acabou caindo na mão do tráfico. A Colômbia, a guerrilha, hoje, ela não tem mais a mínima condição de chegar em Bogotá, ela está dizimada. Hoje os colombianos chamam de narco-guerrilha, porque hoje ela está reduzida à floresta e apenas a fazer a segurança
das plantações de cocaína, enfim. Sequestro, né? Mesmo porque a Colômbia hoje nem é mais um grande produtor de cocaína que foi. Grande no sentido de volume, evidentemente. Essa questão dos Estados Unidos foram fundamentais para desmontar a guerrilha, né? Com apoio logístico, apoio militar, apoio de inteligência. Então, os Estados Unidos foram fundamentais para a Colômbia vencer a guerrilha ou até colocá-las numa posição onde eles acabaram por depor as armas, né? Então, hoje a guerrilha ela já não tem mais poder. Então, a Colômbia é um país extremamente sofrido com essa questão do tráfico, com a questão da guerrilha. É um país que vive com medo. A capital ela é vigiada por cães farejadores. Assim, a segurança da capital é uma coisa impressionante. Os aeroportos eles são muito fiscalizados, enfim. Então, no entanto, de algum tempo para cá, a Colômbia ela começou a mostrar uma certa evolução econômica. A cidade de Bogotá, por exemplo, a última vez que eu estive lá, vamos dizer assim, 8, 10 anos, era uma cidade que era um canteiro de obras, né? Ela estava fazendo ligações, avenidas, tem o Transmilênio, né? Que é um grande orgulho dos colombianos, é como se fosse um metrô sobre pneus, né? São ônibus, né? Que correm em vias exclusivas. Certo. E é um país que, até pela fuga, né? Dos venezuelanos, né? Os venezuelanos que deixaram o país, muitos deles investiram na Colômbia. Então a crise na Venezuela, de alguma certa forma, beneficiou a Colômbia com a entrada de capitais. No entanto, ainda é um país de muita pobreza, extremamente de desigualdade. Extremamente pobre. Tem uma elite econômica ali que está bem, mas... Mas é um país de um povo que ama demais o país. Sim, um povo que, assim, de todas as pessoas de outros países que eu conheci, eu acho que são os mais parecidos conosco, os brasileiros. Uhum. Então, que seja eleito o melhor candidato que possa fazer melhor para esse povo da Colômbia, porque eles realmente merecem. Perfeito. Eu acho que ficou aí comentário então sobre essa eleição que vai acontecer na Colômbia agora, né? Dia 19 de junho. Vamos aguardar e depois comentar mais aqui no programa. Boa sorte aos meus amigos colombianos. Então agora vamos para a terceira parte do programa, que é o Momento da Política. Roda a vinheta. Vai ter conversa de novo? Não. Nós vamos falar do desdobramento da terceira via, né? Vamos continuar nesse assunto porque merece mais um destaque, né? E aqui a gente pode retomar aquela questão que eu falei para você, né? Que é a questão da forma e do conteúdo, né? Uhum. Que eu acho que é uma questão que é recorrente, está sempre presente, né? O pessoal está sempre comprando a forma, está sempre comprando o presentinho bem embrulhadinho, sem saber o que tem dentro. Então, eu acredito que essa próxima terceira via que deve surgir aí, com certeza, ela vai vir com esse mesmo formato, embora seja velho, antigo, ultrapassado, é o que parece que o pessoal quer ver, gosta disso. E acaba errando de novo, ou seja, você compra a forma e leva um conteúdo que você não sabe bem o que é. É o caso, vamos ser mais específicos, é o caso dessa Simone Tebet. A mulher é casada com o ex-presidente do Banco Itaú. Ela é apoiada pelos Faria Limers, pela Faria Lima, pelos bancos. Até você brincou na última, mas o banco apoia todo mundo. Não, o banco apoia aquele que tem uma pauta que interessa a eles. Nós estamos diante sempre de uma luta de classes, sempre. Então, o banco, essa Simone Tebet, ela é apoiada pelos banqueiros, não tenho dúvida, não há dúvida sobre isso. E se ela é apoiada pelos banqueiros, pelo capital financeiro, ela traz no bojo dela, quer dizer, ela traz no conteúdo dela o imperialismo americano, ela traz a política neoliberal, não há dúvida sobre isso. Agora, isso não é dito. O que vai ser dito vai ser a forma. É uma mulher,
né? Embora ela tenha votado só em homem nas últimas eleições, ela apoiou só homem nas últimas eleições, ela apoiou desde a Aécio Neves, né? Ela apoiou desde a Aécio Neves a José Serra, Fernando Henrique e assim por diante. E participou do golpe de 16, que derrubou uma mulher, que era presidente da República. Então, ela vai vir com essa história, mulher vota em mulher, essas coisas. É o slogan já estou vendo, né? Já estou vendo, não, ela já disse isso. Então, mais uma vez, essa preparação, se não for ela, vai ser outro, que vai vir com esse mesmo formato, ou seja, a forma, né? Então, pessoal, mais uma vez, é possível, e boa parte desse pessoal vai comprar essa forma e vai esquecer qual é o conteúdo que está dentro. E quem vai perder voto? É por isso que eu insisto em falar. Não adianta a esquerda comemorar o primeiro turno, não sei o quê. Tem muita gente aí comemorando, achando que não ganhou nada ainda. Não ganhou absolutamente nada. As eleições estão abertas. E a terceira via, ela é absolutamente possível. E essa forma, ela vai ser trabalhada e vai ser vendida com muito dinheiro. Você tem uma ideia quanto dinheiro o PT tem o PT tem 10, sempre assim, os números, para não ficar repetindo números aqui, sempre 10 vezes menos recurso do que o Bolsonaro e sempre 10 vezes menos recurso do que os possíveis apoiadores da terceira via. Então, não tem dinheiro. Não tem campanha, não tem, sabe, é uma luta insana. O que tem é um trabalho de 40 anos, o PT tem aí um trabalho de 40 anos, que não é de luta, de calúnias, de coisas erradas que fez, por ter participado de muita coisa errada também, mas que não caiu ainda, na força do ex-presidente Lula, não tem outro. É ele que carrega, ele que é a força popular que carrega o partido nas costas, e não o contrário, não é o Lula que é carregado pelo PT, é o contrário. Então, só que ele é o seguinte, não importa a forma, o jeito, quem é o Lula, porque, sabe, a origem dele, o que ele fez, enfim, isso é comprado também a forma. Para mim, pelo menos, eu acho que deveria ser assim para todo mundo que vai votar, é você verificar qual é o conteúdo, o que ele traz, entendeu? Não é bom? Tudo bem, não vota. Eu não gosto disso, isso é ruim para mim, eu, pessoa, eu, minha família, meus negócios. Não é bom para mim, ok, eu não quero. Mas tem que saber o que ele quer, o que ele está propondo, qual é a proposta, né? Quem que realmente ele está defendendo, o que está sendo defendido. Sabe, um exemplo assim bem recente é a Tabata Amaral, por exemplo. Essa Simone Tebet aí é muito parecido o jeito, né? A Tabata Amaral tinha aquele formato que é vendável, é um produto que se vende com facilidade e a turma compra. Aí você vai ver o conteúdo, só malvadeza. Só malvadeza até agora, sabe? Tudo que ela vai fazer é contra o povo, simplesmente contra o povo. Então é isso que eu queria dizer, que essa terceira via é possível, mas que tem no bojo de toda essa cesta de movimentação que a gente vai ver aí daqui para frente, um perigo muito grande, né? Um perigo muito grande de o pessoal ser de novo envolvido. Haja aí exemplos Collor da vida e coisas que a gente já conhece, não vou ficar repetindo aqui. Agora sou eu? Fica à vontade. Não, duas coisas. Uma, essa narrativa de golpe de 2016, essa foi a maneira que o PT arrumou para tirar de cima das suas costas o que causou, né? O impeachment da Dilma, a prisão do Lula, etc. Então, se tem alguma coisa que foi feita dentro da Constituição, foi o impeachment da Dilma, porque ela foi votada, ele foi aceito pelo Congresso,
ela foi julgada pelo Senado sob a supervisão do STF. Então, ou tinha um conluio da Câmara dos Deputados até o STF, ou ela foi julgada dentro da Constituição. Então, no caso, não houve golpe. É o mesmo STF. A gente sabe é o que mesmo STF que condenou o Lula e deixou ele 580 dias na prisão. Não foi o STF que condenou o Lula. Um ano e meio depois, o Lula foi condenado em primeira instância. Voltou atrás na mesma decisão que ele tinha tomado. Então, não, o Lula foi condenado em primeira instância, ele não foi condenado pelo STF. Ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância e em terceira instância pelo STJ. Sem provas por um juiz parcial. Fica difícil dizer que alguém foi condenado nesse sentido. Mas quem quer dizer condenado? Desculpa. Mas quem que tirou ele da cadeia? Foi o STF que considerou o mesmo que colocou. Ele colocou na cadeia e tirou da cadeia. Não, então, como é que você pode ter uma corte que tem dois pensamentos distintos? Eu vou repetir. Sobre o mesmo tema. Sobre a Constituição, que é o que eles deviam... Se você não deixar eu falar, não tem como seguir adiante. O Lula ele não foi condenado pelo STF. O Lula ele foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal do Paraná. Teve a sua condenação confirmada pelo Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. E depois uma das condenações foi confirmada no STJ. Condenado em segunda instância, ele foi preso, porque a jurisprudência do STF naquele momento tinha esse entendimento. Após isso, o STF reverteu esse entendimento e ele foi colocado em liberdade, apesar das condenações. Mais tarde, o próprio STF, ele reverteu os processos, as condenações do Lula, por considerar o juiz da primeira instância parcial. E, em cascata, suspendeu todas as condenações e hoje ele está livre, com os direitos políticos garantidos, etc. Então, o STF, se ele teve lisura aqui, ele teve lá. Então, a gente não pode, porque lá ele deixou, porque lá o STF conduziu o impeachment da Dilma, ele foi parcial, ou enfim, foi para o lado errado, ou aqui ele foi para o lado errado. Então, o STF conduziu ali, conduziu aqui e deu as suas sentenças. Esse é um ponto. Então, isso vencida essa narrativa de golpe, o PT é muito hábil nessa narrativa para poder realmente tirar das costas do partido tudo o que aconteceu, né? A gente está falando aqui do Lula porque é o personagem principal, mas é só lembrar quantos petistas de alta patente que foram presos. Esse é um ponto. Outro ponto em relação a Simone Tebet, eu acho que ela começou errado a campanha quando ela falou essa coisa de mulher vota em mulher. Isso não pega bem, mulher vota em quem mulher quer votar, então não tem essa guerra dos sexos. Safadinho! Como o eleitorado brasileiro é 53% de mulheres, ela tentou fazer um afago ali nas mulheres, etc. E começou a campanha errada. O fato dela votar em homens no passado também acho que não a desqualifica. O fato dela ter votado pelo impeachment da Dilma não a desqualifica, porque não foi só ela como senadora que votou, tiveram outras senadoras. Mas desqualifica totalmente a frase que ela colocou, né? Não, a frase foi uma frase infeliz. Tá. Foi uma frase infeliz porque mulher não vota em mulher, não é assim que funciona. Então foi uma frase infeliz, enfim. Quanto à candidatura dela, eu acho que é a alternativa que o país está esperando. Porque hoje nós estamos aí debatendo sobre um presidente atual, né, que é um desastre. Ele traz consigo uma horda de incompetentes, de pautas de costumes que não agregam nada. Ele tem essa pauta de armamento. Ele governa, esse sim governa mesmo para os mais ricos. Ele baixa imposto de jet ski, ele baixa imposto de videogame, coisa assim que não há na história, eu acho, um governo tão direcionado a determinados grupos, né, da elite brasileira. E do outro lado, um ex-presidente que teve o seu mandato, os seus 2 mandatos, que teve um bom desempenho no primeiro mandato, um bom desempenho no segundo, saiu com grande aprovação, mas que hoje, para mim, é um retrocesso voltar a um presidente que já esteve no poder, retornar agora sob uma
uma promessa de que o povo vai voltar a ser feliz como foi nos governos dele. Mas hoje o país não é mais o mesmo país de 2003. Posso fazer uma interrupção? Sim. A questão toda, esse vai ser feliz, é uma forma, uma retórica, uma forma de colocar. Sim. Mas a rigor é assim trocar a política neoliberal por uma política mais social, voltada para todos, não para 60% da população. Em que para esse 60% estar bem, você tem que estar com uma quantidade de miseráveis muito grande. Tem que tirar direitos trabalhistas, tem que tirar direitos de previdência, tem que tirar... A grande maioria das pessoas tem que passar muito mal para 60% passar bem. Então, o governo do Lula foi um governo que isso que ele está falando. A política de responsabilidade fiscal. O governo Lula foi um país que fez superávit primário. E tudo isso sim, com justiça social, liberal. Com o mínimo de justiça social. Então, que é o que porque ele teve espaço para fazer isso. Porque agora ele está voltando, ele potencialmente está voltando ao governo numa situação de terra arrasada, né? Foram 8 anos de Dilma, 6 anos de Dilma, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro, que foram uma sequência de terremotos econômicos e que jogou o país num precipício. Então, é muito relativo que ele vai ter o mesmo sucesso que ele teve no primeiro governo, encontrando um país de terra arrasada, um Congresso que é o pior possível, é um Congresso que só vota na base da grana mesmo. Hoje, o mensalão que ele comandou no passado, hoje pareceria uma brincadeira, né, com esse orçamento secreto, enfim. Com essa gente que está lá e que vai se reeleger. Uhum. O Congresso que ele vai governar vai ser o pior possível. Então, forma-se aí uma terceira via, que eu, particularmente, vou falar mais uma vez, é o terceiro episódio que eu digo isso, eu não acredito que se viabiliza para essa eleição. Mas forma-se aí uma terceira via com uma alternativa. Uma alternativa a um governo que é Mas a alternativa ao Bolsonaro, a política econômica é a mesma. É a mesma política econômica. Que alternativa seria? O Bolsonaro não tem política econômica. Fora ele não a falta de costumes, essa baboseira toda aí que ele fala, essas mentiras. Ele não é, o Bolsonaro não é liberal. O que ele não é ele, é o Paulo Guedes, é política econômica, é privatização, é entrega do capital estrangeiro. O que o Paulo Guedes fez? Sabe... Qual foi a pauta liberal do Paulo Guedes? Tudo que ele faz é liberal. Olha o preço da gasolina como está. Olha o preço da gasolina como está. Não é pauta liberal. Por quê? Isso é liberalismo. Incompetência. Não é incompetência. É a forma a forma econômica de... Incompetência e conjuntura, de gerar gerir uma empresa. Incompetência e assim, eu não quero defender o Paulo Guedes aqui, muito pelo contrário. Ele não é um liberal. Ele não é um liberal. O governo do Bolsonaro não é liberal. Puxa vida. Ele pode ser liberal no pensamento, mas eles não praticaram nada do liberalismo. Puxa vida. Não praticaram nada do liberalismo. Puxa vida. Me dá um exemplo de uma pauta liberal do Bolsonaro. A privatização da Eletrobras, por exemplo. A privatização da Petrobras, por exemplo. Mas o preço da gasolina... lastreado em dólar, por exemplo. Então, mas esse não é essa formação de preço da Petrobras não é do Bolsonaro. Não, é da política econômica dele. Sim. Do governo dele, que foi eleito para esse fim. Então, mas ele foi o fundamento do golpe. Não foi ele que implantou isso aí. O Bolsonaro Lula, ele traz nada. O Lula traz uma política exatamente o contrário. Não. E é por isso que ele está com essa aprovação aí, ou possível aprovação. Porque ele está falando exatamente o contrário e deixa todo mundo contente. Eu não quero ver mais do mesmo. Ele tá falando. Eu não quero comprar um formato bonitinho, arrumadinho, né? e depois vir com a mesma retrocesso. Ele é um retrocesso. Ele teve o tempo dele. Tá, tudo bem. Ele não tem mais. Já é um julgamento. Exatamente. Da pessoa, não da política que ele representa. Você julgou a Simone Tebet até agora, ela nunca nem esteve no poder.
Pelos ela atos que ela fez, os atos que o ela Lula é uma fez. senadora. Ela votou a favor do impeachment. E aí? Então, qual o problema? Pelos atos dela, nenhuma mulher votou pelo impeachment do Collor? Então, pelos atos. Nenhuma mulher votou pelo impeachment do Collor? Pelos atos que ela teve até agora, pelas ações que ela teve até agora, me leva a crer que o governo, se possível, se for o caso, vai ser na mesma linha do Bolsonaro que está aí. Só vai mudar um pouco a forma. Quais as ações dela? Os costumes, que ela nunca esteve no poder? Uma discussão inútil. Ela é uma senadora. Que não leva absolutamente nada. O que vale mesmo é a economia, dinheiro no bolso. Exato. E a população quer isso, quer bem-estar, quer ficar bem, quer comprar, bens de consumo. O Brasil falta tudo. É um país que tem uma economia extraordinária. Precisa mexer com isso. Eu só posso acreditar em quem possa fazer essa mexida na economia no Lula, não tem outro. Sim. Então, não no Lula, na pessoa do Lula, mas o que ele representa. Isso. A Simone Tebet, ou o candidato da terceira via. Ele representa a Odebrecht, ele representa... Ele vai trazer a mesma política que está aí, não vai ser diferente. Sim. Os mesmos apoiadores do Bolsonaro, que apoiaram ele, que puseram ele onde ele está, Bolsonaro, Paulo Guedes e tudo mais, são os mesmos que, se possível, migra para quem vai ganhar com a mesma política. Se for uma política diferente, não vai migrar para a mesma. Eu gostaria o interesse deles não é o interesse do povo. Não é o interesse do povo. Eu gostaria de ter essa certeza de que essa alternativa ela vai se viabilizar. Porque a gente precisa de uma alternativa. Que vão tentar, vão. Olha, mas uma alternativa aqui, para continuar na mesma? É isso que eu não Uma alternativa ao que a gente tem aí, que é o Lula. Não é a pessoa. É a pessoa. É o que ele representa. É a política econômica que ele representa. Então, mas ele representa uma política econômica que dá certo. Não é fracasso. Ele saiu com 87% de aprovação. Sim, mas e depois o país explodiu no mundo inteiro. Nós passamos a ser quase a sexta economia do mundo. A política econômica seguiu no governo da Dilma e o país mergulhou numa recessão. Então, a Simone Tebet hoje ela é apoiada por 3 partidos. A primeira ato da Dilma, você lembra, foi colocar aquele banqueiro como ministro da Economia. Da Fazenda. Sim, mas ela não é do PT, ela não estava... Então, você vê que foi para o lado errado, não foi? Lula talvez não tivesse feito a mesma coisa. Não estou defendendo aqui a Dilma. Eu defendo que ela não devia ter caído por um processo idiota. Todo mundo fez. Eu já notei que o PT vai rifar a Dilma. O PT vai rifar a Dilma nesse processo. Ela vai ser o erro do PT. Mas, enfim... em relação à terceira via, eu espero que essa terceira via, não acredito, mas espero que essa terceira via se viabilize como uma alternativa. Não muda nada. Se viabilizar, não muda nada. Uma alternativa ao que está aí, ao Bolsonaro, que é um desastre, e ao Lula, que é um retrocesso. Ele é um retrocesso. Ele traz uma carga com ele de mensalão, de petrolão, de condenação, de JBS, enfim. É o formato moral que é sempre vendido. É o formato da moralidade. A Simone Tebet, ela não tem... Normalmente são os sem moral que faz isso. São sem moral que faz isso. Ela é a novidade. Ela não tem... O que pesa sobre ela aí na área? Não é a pessoa. Não estou julgando a pessoa. A pessoa é uma pessoa normal, ótima, não tem problema nenhum. Então, estou julgando o que ela representa. O presidente quem ela representa, tem muito poder, o tipo de política, 3 partidos. O que vai trazer a cidadania, o MDB e o PSDB. Então são partidos que têm quadros, são partidos que têm história no poder. Deixa eu fazer uma perguntinha. Digamos que a Simone Tebet seja a terceira via. Sim. Você acha que o preço da gasolina vai cair? Não, com ela no poder? Não vai cair mais. Agora eu devo com ela no poder. Lula, ou ela, o governo dela? Não vai cair. Não vai cair. Não. Agora eu pergunto. Então, se você faz a mesma pergunta para mim, eu falo para você. O preço da gasolina vai cair. Vai cair porque a política é outra. Não tem A política é outra. No tempo dele era mais barato a gasolina. O preço da gasolina nunca caiu. O preço da gasolina nunca caiu. Em nenhum momento. Então nós vamos ter que trazer conta aqui. Nós vamos ter que trazer inflação, a gente não tinha o dólar a R$6. Vamos ter que trazer conta. R$5. Marmitex. É isso mesmo.
Então, a terceira via, se viabilizar, é a alternativa que o país está crescendo, está esperando. Agora, se vai se viabilizar, eu não tenho esperança, não. Acho que deve ser uma construção para a próxima eleição. E a gente vai penar mais 4 anos aí na mão de um ou de outro. Até nisso a gente discorda. Eu acho que a terceira via ainda tem muita chance. E a esquerda está embarcando numa canoa furada, achar que o Lula já ganhou. Não ganhou coisa nenhuma. Daqui a pouco aparece uma camiseta em cima de alguma vítima aí. Ou um processo inventado aí de qualquer jeito. Vamos aguardar então os próximos capítulos. Vamos lá. Estamos falando em Tasso Gereissati, né, para vice da Simone Tebet. Então é uma força no Nordeste, é um sujeito experiente, capacitado. Ele traz uma possibilidade de aliança com Ciro Gomes, né, porque eles são muito ligados. Estão aí para tirar voto do Lula. Ele, Simone, se não for nenhum tipo de... Se não tiver força nenhuma, um papel eles vão cumprir, tira voto do Lula. Então, mas você está um pouco contraditório. Você disse que a terceira via vem para inviabilizar o Bolsonaro. E agora você está dizendo que vem para tirar voto do Lula. Não disse isso. Eu não, acho que talvez não tenha feito Você chegou a dizer aqui que o PT não tem dinheiro para a eleição. Não. Isso é algo que eu não vou nem comentar. Não tem dinheiro, ele não tem a mesma quantidade de recursos que os outros têm, isso não tenho dúvida nenhuma, isso aí é óbvio. Né? Não só trazer um pouco do exterior. A gente pode trazer. O PT pode trazer os números para a eleição, isso não é assim, é algo que não dá para comentar. Agora, é para tirar voto do Lula, talvez no segundo turno, se viabilizar a terceira via. O que acontece, o que eu quis dizer é o seguinte: essa terceira via deve ser viabilizada. Ela só tem condição de ser viabilizada se quem apoia hoje o Bolsonaro, porque está todo o empresariado, a elite econômica está com o Bolsonaro. Foi eles que puseram ele lá, estão lá com ele, não está com outra pessoa. Ele, a política, Paulo Guedes, enfim, tudo, não é ele a pessoa, tá? Porque às vezes você fala ele, parece que é a pessoa lá, mas é o que ele está representando aí. Então, essa elite econômica inteira está com ele. Por quê? Porque ele tem base popular e ele tem chance concreta de ganhar a eleição e continuar a mesma política neoliberal que foi introduzida a partir do golpe de 16. Eu só não concordo que ele tenha uma política liberal. Bolsonaro não é liberal. Se essa elite que está acreditando no Bolsonaro, que puseram ele aí, que acredita ainda que ele possa ganhar, se convencer, não for convencida de que pode perder a eleição, eles têm que ser convencidos que pode perder a eleição. Então eles vão arrumar um candidato arrumadinho, formatinho, bem bonitinho, para mostrar, olha, esse aqui pode ganhar. Mas esse pode ganhar. Democracia. Cada grupo escolhe quem vai apoiar. O que eu estou dizendo é o seguinte: se não houver esse entendimento por parte desse pessoal que já apoia ele, esse mesmo pessoal que hoje quer a terceira via vai votar no Bolsonaro. Não tenho dúvida. Sim. São as mesmas pessoas que votaram nele na eleição passada. Não tem porquê. Por que mudaria? Não vai mudar. Eles só querem achar um formato diferente. Exato. Mas a política é absolutamente igual. Não, a política é igual. Nós só estamos trocando os personagens e o conteúdo é o mesmo. Ele não tem uma política definida. Gasolina alta, direitos trabalhistas cortados, privatização da saúde, que é o que vem para frente, privatização veio de 2019 até hoje sem fazer nada disso. Enfim. Ele não fez nada disso, o Bolsonaro. Ele começou em 2019 que vem aí. E até aqui ele não privatizou. Ele não retirou, ele não fez reforma trabalhista, ele não fez reforma tributária, não fez reforma nenhuma. Ele passou em branco. Se fizer a reforma tributária, ele passou em branco. Não é uma pauta reformista, uma pauta conservadora, uma pauta então, mas ele não, se possível, reduzir impostos. Nada. Essa é a política. Ele não passou por... o Lula fez reforma tributária. Se possível, reduzir impostos. Essa que é a ideia.
e mas privatizar o que reforma puder. tributária, né? Agora, o Bolsonaro não pode ser comparado a ninguém. Ele passou 2019, 2022 e vai acabar o governo em branco. Não privatizou, não fez reformas. Ele baixou, ele fez cortes de impostos por decreto para os apaniguados do poder, visando ali um desastre total. E essa é a vergonha que esse pessoal da terceira via... Isso nós concordamos. Agora a terceira via está colocando, mas não está apresentando conteúdo melhor nenhum, está apresentando uma forma diferente de conteúdo nenhum. A terceira via não se apresentou. A terceira via não se apresentou. Não, mas vai ser apresentada com essa característica. Então, mas isso a gente vai ver. Mas sempre foi assim, não vai ver nada, é a história que conta isso aí. Então, mas é sempre igual, não esperar para ver se a terceira via como vai se viabilizar. Se é com a Simone Tebet, se é com a Simone Tebet com o Tasso. Agora o Lula ele tem que tomar cuidado com o que ele anda falando, né? Ele anda escorregando muito no que ele fala. Ele anda polemizando demais, ele pode perder voto e perder o Bolsonaro. Ele tem que polarizar mesmo. Tem que polarizar porque tem que ser polarizado porque ele representa um outro lado. Não vai representar o mesmo lado. Então, da mesma coisa, aí é a terceira via. Aí a terceira via representa a mesma coisa, eles falam a mesma coisa, tudo arrumadinho, bonitinho. E no final é só... não é coisa boa para o povo. Então, não é. Mas é que acho que você não entendeu o que eu disse. O Lula ele não polariza com o Bolsonaro. Ele não polariza com o Bolsonaro, porque ele quer o Bolsonaro. Com a burguesia. Ele quer o Bolsonaro. Ele polariza com o Bolsonaro. Com o imperialismo americano. O Lula ele quer o Bolsonaro. Hã? O Lula ele quer o Bolsonaro, então ele não polariza com o Bolsonaro. Tá. Isso estratégia. Ele quer o Bolsonaro. Estratégia. Exato. O que eu estou falando é que ele anda se meter em confusão, em vesperos que ele não deveria se meter. Em guerra da Ucrânia, enfim. Chamou o Zelensky de imbecil, alguma coisa assim. Não, que a culpa da guerra era tanto do Zelensky quanto do Putin. Isso foi uma das frases que eu lembro que ele falou. Assim, ele pôs a mão num vespeiro que ele não precisa. Né? É estratégia, mas ele tem lado, né? Então o lado dele é esse. Se ele está falando a verdade, eu respeito. Então, mas se ele está falando aquilo que eu penso mais ou menos parecido, ou bastante parecido. Isso, aí é questão de idolatria, etc. Pode ser. Aí tudo bem. Agora, enfim, também não estou... Quanto mais bobagem ele falar, para mim é até melhor. Mas eu acho assim que a terceira via ela vem para tentar. Eu acho que perdeu o timing já. Estou bem pessimista com essa questão de terceira via. Mas é uma construção que talvez apareça para a próxima eleição. Hoje a gente vai ficar na mamadeira de piroca mesmo, na pauta... Que fase. Então, tem uma audiência pública para falar de uma boneca trans, enfim. Não se debate o país, se debate o que é menor. Vai ter muito pano para manga ainda, Marmitex? Vai ter muito pano para manga, né? São exatamente 4 meses de hoje até a eleição. Certo. Ainda vai começar o horário... Vai começar a campanha de verdade, né? Verdade. A campanha não começou, ela tem uma pré-campanha aí, que tem áreas de campanha, mas a campanha para valer, até por uma questão legal, ainda não começou. Verdade. Aí sim a gente vai ver o que vai acontecer. Vai pegar fogo. Mas esses dois candidatos, o país saem muito forte. Polarizadíssimo. Esses dois candidatos, eles saem muito forte nessa disputa. E essa é a tendência. Então tá bom, Marcelo, vamos para a quarta sessão? Roda a vinheta aí, vai. Roda. Oba, vamos lá. São os destaques. O que nós preparamos para o episódio número 3? É a PEC 206, né, em relação à questão de mensalidades nas universidades públicas. E aí, você chegou a pensar alguma coisa sobre isso? Isso não é bem uma novidade, né? Eu creio que pela primeira vez isso tomou uma forma mesmo de proposta, né, de emenda constitucional. Isso já é uma questão que já vem sendo debatida há algum tempo, não na instância necessária, né, que é o Congresso Nacional. Só para me falar um pouquinho da PEC, Marcelo, ou Marmitex, só um pouquinho da PEC, é o seguinte: essa PEC 206 ela é de autoria do general Peternelli.
E o relator é aquele federal, né? Kataguiri. É o Kataguiri. Kim Kataguiri, é o relator. MBL. E tá andando ainda, não foi para votação ainda, está dentro das comissões lá da Câmara e ainda está em andamento, mas está causando uma polêmica muito grande nos meios universitários, né? Enfim, entre os deputados, os debates já estão bem acalorados aí. Porque a ideia básica da PEC, né, que é uma emenda à Constituição, é exatamente fazer com que os mais ricos paguem a universidade para os mais pobres. Essa é o conceito, né? Você cobrar dos mais ricos e financiar a universidade pública para os mais pobres. Isso está causando uma polêmica muito grande. É uma emenda constitucional, né? É uma brecha para abrir. O que é mais rico? Quando você começar a falar o que é mais rico, é cara que ganha de 3 a 5 salário mínimo. Aí você olha para os estudantes de baixa renda, 70% tem baixa renda. O que é baixa renda? E aí você tem um discurso que, na verdade, você vai acabar transformando isso em cobrança, em privatização da universidade pública. Essa que é a realidade. Vamos lá. Primeiro vamos partir da questão das universidades públicas. As universidades públicas, hoje estão à míngua, né? Elas não têm recurso, elas estão... o FRJ, por exemplo... A PEC 95 piorou essa situação, né? Essa PEC então, do Temer, né? A universidade pública ela está à míngua, ela não tem dinheiro, né, há muito tempo, e ela carece realmente de recursos para financiar. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos aquela figura do doador, né? Não é comum ex-alunos com poder aquisitivo altíssimo, né, que fazem grandes doações para as universidades e assim ajuda o financiamento. Então, criou-se essa alternativa aí de pagar pela universidade pública, com essa questão aí de que serão os mais ricos, mas ainda não fica claro para mim o que é mais rico. O mais rico é quem? É o cara que ganha acima de 100 salários mínimos, o cara que ganha acima de 200 salários mínimos. A chave é a seguinte, você muda a Constituição, abre uma brecha para você falar, bom, o mais rico é quem ganha 3 salários mínimos, por exemplo. Então, e aí o que você fez? Você privatizou a universidade pública, só isso. Aí não cabe aos congressistas, né, impedirem que a PEC passe dessa forma. Então, se nós temos forças dos dois lados no Congresso, essa PEC ela deve ser... o debate tem que ser discutida. Tem que ser profundo. E até agora não teve debate nenhum. Não foi colocado à sociedade, não foi aberto para o meio universitário, nada. É uma PEC que chega na comissão, isso será que feito tem força para né? ir para voto, para plenário, e que de repente você pode ter aí, pelo Congresso que está formado aí, você pode ter uma alteração da maior grandeza. Ou seja, você vai abrir uma brecha para tornar a universidade pública, né, centenárias, em universidade privatizada. Privatizar o ensino público. Assim como pode acontecer amanhã, assim, num piscar de olhos, com a saúde, é a mesma coisa. Algo precisa ser feito para o financiamento dessas universidades. Porque elas estão aumentar impostos, ter mais recursos e aplicar em educação, no ensino universitário. Qual é o Congresso que vai votar aumento de imposto não tem outro. Então, qual o Congresso? O único Congresso que votou aumento de imposto foi o Fernando Henrique. O único Congresso que votou aumento de imposto foi o do Fernando Henrique. Aumentou PIS, COFINS. Não, o Fernando Henrique tirou o imposto sobre dividendos. Foi um desastre. Eles tiraram o imposto sobre dividendos. Isso é desastroso. Mas o PT foi governo durante 13 anos. Durante Errou. 13 anos, é isso? Errou. Foi governo durante 13 anos.
Errou. E por que não colocou? E outra, ele tinha um congresso na mão. Errou. Tinha um congresso na mão, comprado. Foi um grande erro. No mensalão, no petrolão. Aí você hoje tem esse pessoal querendo... Porque estava governando com os bancos, com a elite financeira. Por isso, não é porque errou. Errou espaço, por ter feito esse conchavo. Não é erro. É um conchavo horrível. Exato. É um conchavo que leva a esse tipo de degradação. Então não tem assim, dúvida. E levou, né? Espero que corrija daqui para frente. Nenhum Congresso votar aumento de impostos. Esse ano esquece. Né? Qual Congresso que vai votar aumento de impostos? Aí começa a aparecer essas propostas malucas aí. Porque os impostos acabam recaindo sobre o cidadão. E sobre o cidadão mais pobre. Porque paga imposto em tudo. Quando você fala aumentar os impostos para os mais ricos. Isso não tem dúvida. A população já paga imposto demais. O aumento de imposto recai sobre a população mais pobre. Taxar herança. Taxar herança. Isso, tem que... É complexo. Taxar herança, taxar dividendos. Em cascata chega no mais pobre. Não tem imposto sobre dividendos. O que é isso? Então... Acho que é só, como diz o Ciro, né? Só o Brasil e a Letônia que tem essa política. Quer dizer, o negócio, sabe, tem mínimo sentido. Lógica, né? Existe uma lógica nisso, que o dividendo ele chega depois dos pagamentos de todos. Essa é uma lógica contábil, né? Sim. É uma retórica. Essa é a lógica, né? Simples, aí é uma diminuição da realidade. Que vai ser tributado de novo. Eu não sou totalmente... É a mesma coisa de falar que salário não é renda, né? Não é renda. Você trabalha, como é que você tem renda quando você não trabalha? Eu não sou contra a tributação de dividendos, não sou contra a tributação... Não taxa também. Herança pode ser mais discutível, enfim. Mas o assunto que são as universidades públicas. Sim, as universidades públicas, elas é o porquê que estão querendo fazer um absurdo. Elas estão no fim. Amanhã eles vão falar a mesma coisa do serviço de saúde. Precisa aparecer o serviço de saúde é ruim, o serviço é... Não, eu acho que é o contrário, né? O serviço de saúde é ruim, então vão... O SUS foi muito exaltado nessa pandemia, né? Então Sim, o SUS ele está... E sempre foi o contrário, né? E sempre foi o contrário, né? Uma porcaria, não sei o quê, não vale nada. Hoje a população tem essa consciência. Hoje a população tem a consciência de que o SUS é importante. Assim como a universidade pública é importante. A população sabe disso. É super importante. Mas hoje a universidade pública ela não faz pesquisa, ela não tem dinheiro para pesquisa, ela não tem direito nem para pagar a conta de luz. O Estado tem que suprir isso aí, não pode acabar a universidade pública. De onde que o Estado vai tirar esse dinheiro? Vai aumentar imposto. A lógica do Tostines, né? Não tem outro jeito. Está mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está... Não vai fabricar dinheiro. Então a universidade pública precisa de dinheiro, não tenho dúvida. A saúde precisa de dinheiro, não tem jeito. A educação, tudo precisa de dinheiro. De onde vem o dinheiro? Mas acho que a saúde hoje ela está exaltada, pelo menos. Então, você tem que ter uma política pagamento de impostos que traga esses recursos e seja aplicado que seja aplicado naquilo que é mais importante para a população naquele momento. E o que é mais importante, e a saúde pública, a universidade pública, ela jamais deveria ser, nem pensar, nem cogitar. Aliás, a Constituição já prevê exatamente isso. É uma cláusula lá que está lá na Constituição exatamente por quê? Porque é uma conquista da sociedade isso aí. A universidade pública é uma conquista da sociedade. Como é que você vai querer cobrar isso aí? Por quê? Com qual motivo? É abrir uma brecha para privatizar a universidade pública. E quem vai pagar? Quem vai pagar é aqueles que eles determinarem que é a baixa renda. Quem é baixa renda? Que é renda alta, perdão, no contrário. Aquele que tem a renda alta, e aí quem determina quem é a renda alta é aquele que é o reitor da universidade. Esse é o ponto, porque a universidade pública ela é hoje um local para poucos, né? Ela não é a grande massa de estudantes hoje está na faculdade privada. 70% da universidade pública hoje ela é formada de pessoal de baixa renda. Essa lógica ela inverteu totalmente nos governos aí mais progressistas. Você sabe disso. A questão das cotas, a questão, enfim.
A gente não vai entrar em outra discussão, mas o perfil que tem hoje na universidade pública é um perfil de gente mais pobre. Né? Então, se você vai começar a cobrar, como é que 30% vai sustentar 70%? É impossível. Né? Então, vai ser mais gente pagando universidade, que não pagava antes, passando a pagar. É uma classe média ali, conseguiu chegar quem é esse à universidade que vai pagar pública. a universidade pública. Há que se verificar isso, quem vai pagar a universidade pública. Quem que Mas vai é uma deixar discussão que ainda está bem... não está madura, está na comissão e tudo mais, mas ainda tem muita... Quer dizer, se for colocado mesmo em discussão, em audiência pública, que deveria ser o caminho normal, essa discussão vai muito longe. E tem muita gente brigando e gritando muito forte, porque não quer de jeito nenhum. Não quer de jeito nenhum. Não passa. Eu torço para isso, Marcelo. Marmitex. Ela não passa. Mas já passou coisa mais problemática aí. Viu? Não, mas essa aqui não passa. É uma questão, principalmente esse ano aqui, né? Tomara. Esse ano não passa. Mas pode voltar à discussão em outro momento. O importante é que alguma coisa precisa ser feita pelas universidades públicas. Elas estão no fim. Dinheiro. Eu dei o exemplo aqui da UFRJ. Exato. Baixar a PEC 95, acabar com aquela PEC, rasgar ela inteirinha e começar a vida nova. Isso, o que foi feito a partir do golpe foi exatamente precisa isso. Precisa ser feito alguma coisa. Ou elas não vão nem ser privatizadas, elas vão acabar. Elas vão acabar, se não for financiada. Isso é uma preocupação, porque hoje a universidade pública devia ser um polo de pesquisa, não só de estudo regular, como era, né? E não tenho dúvida, são as melhores do país, não tenho dúvida. São as melhores. A USP, a Unicamp, né? A gente tem os dois exemplos aqui de São Paulo. Dúvida. Aqui onde eu moro, em Ribeirão Preto, o hospital da USP é um hospital de excelência. Exporta médicos para o estado inteiro. Exporta, que eu digo, os médicos daqui eles vão atender no país inteiro, na verdade. Pela excelência que o hospital da USP chegou. Pois é. Então estamos aí, é mais um impasse, mais uma discussão importante aí, e espero o pessoal comente, né, faça suas considerações também. A gente não é dono da verdade, pelo contrário, estamos aprendendo bastante com essa história. Deixa o like, né, pedir de novo, deixa o like, se inscreva, lá. E em seguida vamos conhecer os nossos 3 convidados, que vão responder 3 perguntas sobre as eleições de 2022. Isso aí, tem gente boa para falar com a gente daqui a pouco. Gente de opinião. É isso aí. Tá bom? Marcelo, valeu, sobrevivemos ao 3º episódio. Sobrevivemos ao 3º episódio, 11h11 da noite. 11h11. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, obrigado. Valeu. Nos vemos. Até a próxima. Obrigado, gente, pela audiência. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado. Então, os nossos convidados de hoje, eu vou chamar primeiro o Alexandre Gama. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Arnaldo? Tudo ótimo. ótimo. Imenso estar por aqui, poder contribuir em debate aberto, democrático. Vamos ver se vai ser democrático mesmo, né? Acredito que sim, né? Não, mas vai sim, Alexandre. Seja bem-vindo, tá? A gente está muito feliz de ver você aqui. Obrigado. Agora vamos chamar o Ângelo Toniello, que vai participar também do nosso encontro aqui. Tudo bom, Ângelo? Tudo bem aí, gente? Tudo bem, tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo. Perfeito. Seja bem-vindo, Ângelo. Daqui a pouco vamos começar as perguntas, né? Agora vamos chamar Marcelo Durães. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo ótimo. Prazer estar aí participando do podcast Marmita Marmitex. Muito legal aí. É um videocast, né, na verdade. Né? Videocast. Boa noite para todos os convidados aí. Tamo junto. Vamos lá.
Perfeito, Marcelo. Então, queria agradecer a presença dos três aqui, os três convidados, né, para enriquecer o nosso conteúdo. E vamos em frente. Hoje vai ser uma conversa boa aqui entre a gente. Perfeito. Bom, então, como eu disse, né, nós vamos ter 3 perguntas que serão escolhidas na ordem, né, por cada um dos participantes. Né? Cada um dos participantes vai ter a possibilidade de escolher a pergunta que o outro vai responder, tá bom? Mas para isso a gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo, tá bom? Então vamos começar esse sorteio agora, hein, pessoal? Então nós vamos ter 3 perguntas que o primeiro sorteado vai escolher para quem ele vai dirigir essa pergunta, tá bom? Então vamos ver quais são as 3 perguntas que nós vamos ter colocadas aí para vocês responderem. São perguntas com relação às eleições de 2022. Primeira pergunta: qual dos candidatos apresentados para concorrer à presidência da República conseguiria modificar a relação prostituída entre os poderes que garante a governabilidade às custas de negociata? Ok? Pergunta número 2. Você acredita que o sistema eleitoral no Brasil é democrático? E como você vê a mídia hegemônica e as redes sociais nesse processo? Pergunta número 3. Na sua opinião, qual política econômica deveria ser implementada no Brasil? A pessoa que for sorteada vai escolher qual a pessoa que ele quer que responda e qual a pergunta que ele quer que responda. Ok? Então vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Expectativa. Alexandre Gama. Eu pergunto, então. Então vamos para o segundo. Vamos para a próxima. Repita as perguntas, por favor. Vou repetir, sim. Olha lá. Agora vamos para o segundo. Marcelo Durães. Ângelo ficou por último. Tá bom? Então ficou claro isso aí? Não se fala mais nisso. Para a apresentação. Sim. Voltamos ao nosso normal, inicial. Repetir as perguntas. A primeira é: qual dos candidatos apresentados para concorrer à presidência da República conseguiria modificar a relação prostituída entre os poderes que garante a governabilidade a custas de negociata? Segunda, você acredita que o sistema eleitoral no Brasil é democrático? E como você vê a mídia hegemônica e as redes sociais nesse processo? Ok? Terceira, na sua opinião, qual política econômica deveria ser implementada no Brasil? Então, Alexandre, você foi o primeiro. Você pode escolher quem é que você quer que responda, primeiramente, e qual das 3 perguntas. Tá. Então eu posso perguntar para o Marcelinho, para o Marcelão ou para o Ângelo? Marcelão não, Marcelão está fora. Não, eu tô fora. Tá. Você pode ser Marcelinho ou o Ângelo. O Marcelinho ou o Ângelo? Tá. Que são os 3 convidados, vamos dizer assim. Tá, então eu vou perguntar para o Marcelinho a pergunta 1, no caso para ele. Certo. Qual o presidenciável aí para 2018? Vamos tentar fazer essa resposta em 5 minutos, tá, Marcelo? 22. Oi? 22. 2022. Tá, eu vou colocar um tempo então para não passar. Tá bom. Peraí, pessoal. Quando eu puder começar, pode falar. Você pode começar a responder, Marcelo. Certo. Então, infelizmente, dos que têm possibilidade de ganhar, eu acho que nenhum tem nenhum vai conseguir não fazer negociata com Congresso, com grandes empresários. Eu acho que, infelizmente, nenhum tem esse poder
os que pode ganhar. Talvez alguns nanicos consigam, né? Conseguir sem negociata, mas eu acho que, infelizmente, dos que vão ganhar, o nosso cenário tá muito pobre nessa questão e não vão conseguir nenhum governar sem fazer negociata. Infelizmente, a gente vive num parlamentarismo, não num presidencialismo. Eu acho que, infelizmente, nenhum consegue governar. Basicamente é isso. De todos apresentados aí, eu acho que, infelizmente, para 2022 a gente tem péssimas opções. No meu ponto de vista, eu acho que vamos ver aí para 2026 o que vai vir, mas 2022 eu não estou muito otimista. Não tenho muita fé, não tenho muito otimismo, não só em conchavos políticos para poder governar, mas em qualquer aspecto que pode existir aí, não vai rolar, infelizmente. São presidentes que a gente teve aí, presidente que ficou por muito tempo e infelizmente teve que comprar o Congresso para fazer as coisas, infelizmente casos de corrupção e etc. E a gente tem um presidente que falou que ia fazer o contrário, ganhou com essa, digamos, com esse discurso. Todo mundo comprou esse discurso e, infelizmente, foi o maior estelionatário eleitoral da face de todos os tempos do Brasil. Ele, como posso dizer, traiu, né, a confiança de todo mundo. E são os dois que estão aí, que pode ir para o segundo turno. Então, eu acho que, infelizmente, nessas eleições de 2022, a gente não vai ter nenhum presidenciável aí com chances reais de ganhar que possa fazer isso. Até podemos ouvir que vão fazer, mas eu acho que minha sincera opinião é que não vou conseguir cumprir com esse negócio que se estende há anos, né? Há anos a gente tem isso. Há anos são negociatas, seja com quem for, seja com o Congresso, seja com um empresário, seja com chavo político. Não dá. Eu acho que, infelizmente, não vai rolar. Tá? Então, basicamente, essa é a minha resposta. Vamos torcer aí, são quantos meses para nossas eleições? São mais 2? 5 meses, exato. 4 meses. 4 meses, né? 4 meses. Tá perto aí. Eu acho que, infelizmente... Dia 2, inclusive. Verdade, 4 meses certinho. Exato. Em 4 meses não sai um novo presidenciável aí que fure essa bolha, né? De ou Bolsonaro ou Lula. Eu acho que talvez quem teria essa oportunidade seria o Moro, né? Mas ele desistiu. E se ele quiser voltar agora, ele não vai voltar com a mesma força, porque ele perdeu um pouco dessa força. Ele foi um pouco covarde, eu acho, na minha opinião, de recuar. E, então, entre os dois, isso não vai acontecer. Os dois que pode ser que ganhem, né? Porque Ciro é muito pequeno, ele não consegue furar a bolha dele. A base dele é muito forte. Quem é cirista, digamos assim, é cirista com fervor, mas ele não consegue furar essa bolha para poder chegar como a tão falada terceira via. Então, na minha opinião, aí, a resposta ao Alexandre, eu acho que, infelizmente, nenhum dos nossos presidenciáveis aí a 2022. Essa é a minha resposta. Ok, perfeito, Marcelo. Agora vamos... Obrigado. Perfeito, obrigado, Marcelo. Obrigado pela... Tranquilo, Alexandre? Tranquilo. Beleza. Então vamos agora para o segundo a escolher a pessoa que vai responder, né? E escolher uma pergunta dentre as duas restantes. Certo, então eu escolho, né? Você. Foi o Marcelo que saiu. Tá, agora eu vou Você passar mesmo. a bola, vamos fazer a tabelinha do Alexandre para mim pro Ângelo. Vou passar pro Ângelo a segunda resposta, a segunda pergunta, desculpa, que é sobre como que se é democrático nossas eleições e se as redes sociais e as grandes mídias, como que elas interferem nisso. Quer que eu repita a pergunta ou tranquilo, Ângelo? Pode repetir. Tá. Pode repetir. Você acredita que o sistema eleitoral no Brasil é democrático? E como você vê a mídia hegemônica e as redes sociais nesse processo? A bola está com você.
Eu acho que uma coisa que é obrigatória não é democrática. Já começa assim. Ok. Não concordo do voto obrigatório. Eu sou uma das pessoas que hoje nem iria votar. Pela distribuição que está hoje, eu não votaria. Pensando seriamente, inclusive, em pagar os R$3 de multa e deixar... porque é imposto, né? Obrigatoriamente você tem que votar, então não é democrático, é imposto. Quanto às mídias sociais, eu acho que a gente começou bastante isso daí nas últimas eleições, que foi mais forte. Acho que na da Dilma já começou a ter um pouquinho mais, mas bem pouco. Acho que nessa de 2018 foi bem explícito de que o que ganhou a eleição foram as redes sociais, as informações em redes sociais. Tanto que foi um dos pecados do PT ter virado a cara para a rede social. Se ele investisse mais em rede social, teria ganho, eu acho, na minha opinião. E o Bolsonaro ele já vinha em Facebook na época, né, colocando informação falsa e fazendo memes atrás de memes. E aí hoje, em 2022, a gente vê que sim, a rede social ela é fundamental para as eleições. A gente teve isso nas eleições dos Estados Unidos, que é um dos maiores exemplos. A gente teve isso no Brexit. As redes sociais definiram no Brexit, depois tentaram voltar atrás, que viram que uma coisa foi meio que manipulada ali pelas redes sociais, e deu no que deu. Não tem mais o que fazer. E hoje a coisa está muito explícita, tanto que a gente está tendo o STF intervindo num certo controle dessas informações para poder minimizar as fake news, né? E assim, é importante. As redes sociais são totalmente importantes no processo eleitoral. Inclusive os outros candidatos estão bem atrasados nesse quesito. Acho que em 2018 já deveriam ter começado a pensar. O PT, inclusive, ainda está meio que rastejando. Você percebe que o outro candidato aí, o próprio Ciro também está investindo bem nas redes sociais. De errado, na minha opinião, mas está todo mundo indo, né? Você tem o Telegram hoje que teve o problema que teve, eles tiveram que dar um jeito para poder continuar funcionando no Brasil. O WhatsApp também tem recursos para liberar para grupos maiores do que 250 pessoas, só depois das eleições, né? E já está tendo grupo formado por pessoas de outros países que já está liberado com muita gente. Então já está rolando, entendeu? Se você faz um grupo em outro país, você consegue colocar quantas pessoas quiser e disseminar a informação que você quiser lá dentro. Então é isso. Na minha opinião, rede social é fundamental. Bolsonaro ganhou a eleição com muito pouco tempo de TV, né? Quase nada. Nem indo a debate, nem nada. Ok, conhecemos a sua opinião. Perfeito, Ângelo. Quem é o próximo, então? É o próprio Ângelo. É o próprio Ângelo. Que é o próprio Ângelo que escolhe a pergunta agora. Pergunta que sobrou. Alexandre. Qual é a pergunta que sobrou? Na sua opinião, Alexandre, qual política econômica deveria ser implementada no Brasil? Na sua opinião. Tá no mudo, Ale. Desculpa, gente. Bom, eu acho que a gente tem que, para responder essa pergunta, a gente tem que analisar o que foi feito até hoje, né? Principalmente desde a redemocratização. Acho que a gente teve aí alguns exemplos de políticas
econômicas que foram implementadas no Brasil, e a gente percebeu que se elas trouxeram, ou elas trouxeram estagnação, ou então elas trouxeram um crescimento, mas às custas de recessão na sequência, né? Então, se a gente pegar aí os governos aí, bom, vamos tirar o Collor, né? Porque a gente não pode nem considerar aí que a gente teve uma política econômica que tenha sido bem sucedida, né? A gente teve aí alguns planos econômicos, teve a abertura da economia, que acho que foi uma coisa relevante, mas no fim das contas a gente, enfim, meteu os pés pelas mãos, confisco de poupança, de conta, gente morrendo de infarto porque ficou sem dinheiro para pagar, enfim, as operações de empresa. Uhum. Então a gente tem que excluir o Collor, né? Eu acho que os governos do PSDB acertaram em diversos pontos e erraram em alguns, mas eu acho que isso é natural, né? Eu acho que o principal acerto dos governos aí do PSDB foi, depois do Plano Real, a gente fazer a implementação aí do tripé macroeconômico, né? Da gente, enfim, as políticas fiscais, né? Aprovação de políticas fiscais para que a gente não tivesse o Estado gastando aí, imprimindo dinheiro e trazendo inflação. Isso eu acho que possibilitou, fez com que a gente tivesse ali um embasamento econômico para quando o Lula assumiu, né, em 2002, ele viu um céu de brigadeiro, né, a gente tinha ali, as reservas econômicas já estavam num nível razoável, né, a política econômica também estava com uma certa estabilidade, então a gente tinha as condições ali para ter um crescimento sustentável nos próximos anos, né. Aí a gente, o que a gente viu, na verdade, foi o Lula pegando aí a faca, o queijo, o prato, tudo que ele tinha ali para dar continuidade nessa política, que, ao meu ver, ela foi mais bem sucedida do que mal sucedida do FHC, e aí ele implementou, enfim, aumentou sensivelmente os gastos do Estado, né? O Estado inchou, mas nessa época a gente pôde pagar por isso, porque a gente teve um boom aí das commodities, né? Todo mundo sabe que o Brasil, em termos de commodities, a gente tem muita pujança, e o Lula entrou na hora certa ali, que foi no momento em que o mundo estava exigindo muita commodity, né? Entrou muito dinheiro para a gente, muito dólar, isso permitiu, fez com que a gente tivesse aí condições de crescimento econômico, que foi uma fase aí onde o Brasil cresceu muito. Mas aí a gente teve alguns erros que eu acho que foram fundamentais e que levaram aí o Brasil a estar na situação que a gente está hoje, que é a falta de continuidade das reformas, né? A gente fez reformas muito incipientes depois do governo Lula. A gente teve aí enfim, questões, acho que populistas também, né? O aumento do consumo interno, né? Exagerado. A gente investiu muito pouco em infraestrutura, a gente precisava investir em infraestrutura também, como a China fez, né? No caso, vamos pegar um exemplo aí de um país, né, mais alinhado aí com as políticas, enfim, com a ideologia do PT, e a gente perdeu uma grande oportunidade, né? Isso eu não vou levar em consideração também a questão da corrupção ali, que também tínhamos em outros governos, mas a gente, no governo petista, a gente viu ali que o buraco era bem grande, né? Então, respondendo finalmente a pergunta, eu acho que o que a gente tem que fazer é uma política onde a gente não esqueça do social, mas, por outro lado, a gente tem que fazer reformas, a gente tem que continuar fazendo as reformas, a gente tem que reduzir o tamanho do Estado
a gente tem que tornar o Estado mais eficiente. Eu sou a favor de privatizações. Eu acho que Correios, por exemplo, Eletrobras, acho que essa história, esse papo de que são áreas estratégicas, a gente cria agências reguladoras e toca o barco, entendeu? No contrário, a gente vai continuar, tendo sempre os mesmos resultados, ou seja, estagnação ou crescimento pífio. Eu acho que é isso. Tá, muito obrigado, Alexandre. Só lembrando às pessoas aí que não se trata de debate, a gente está aqui exatamente querendo saber da opinião de cada um e dar resposta para essas questões que são fundamentais para a eleição do novo presidente, né, para as eleições presidenciais de 2022. Então, se ficou claro para mim, Alexandre, você é a favor da política neoliberal? Não necessariamente. Você acha que essa é a melhor política? Ou tem uma outra? Não, então, eu acho Desculpa fazer uma outra pergunta, mas... Não, só para ficar claro o fechamento. Eu acho que bom, se você chama de neoliberal, a gente reduzir o tamanho do Estado, a gente, a gente privatizar algumas empresas e a gente tornar o Estado mais eficiente, focando no que é realmente necessário para a população, principalmente a população que, é menos favorecida, tá, né? Eu sou adepto daquela política onde você tem que focar em saúde, educação e segurança. Principalmente saúde básica, saúde e educação básica. Eu acho que você ficar criando estatais, como por exemplo a gente teve a criação da Hemobras. Vou dar um exemplo aqui. Você sabe o que faz a Hemobras? Não sei. A Hemobras faz pesquisa de sangue. Okay. A gente tem diversas universidades aí, públicas e privadas, que tem estofo, tem qualidade para fazer pesquisa de sangue. A gente pegou e criou uma Hemobras lá, tem lá 150 funcionários com salários suntuosos e que ainda não saiu do papel. Mas a gente já está pagando lá. Eu estou pagando, você está pagando, todo mundo está pagando imposto. Então, se isso é política neoliberal, então eu sou a favor de política neoliberal. Ok. Está claríssimo. Marcelo, alguma pergunta? Alguma questão? Não, nenhuma pergunta. Tá bom, nós estamos realmente tentando entender, né, a opinião de cada um, né, e a posição em relação a essas perguntas que são importantes para a eleição 2022. Bom, agora, pela regra que a gente estabeleceu aqui antes, cada um vai ter 5 minutos também para fazer um comentário, ou sobre aquilo que foi comentado pelo colega, ou para fazer alguma colocação ou complementar a sua própria resposta. Fica à vontade. Vamos começar aí pelo primeiro colocado, que é o Marcelo Durães. Não falei o primeiro. Perdão. Alexandre. Vamos começar pelo primeiro colocado, que é o Alexandre Gama. Na verdade, assim, eu acho que o principal eu queria falar um pouquinho sobre a questão da influência das redes sociais, né, e da mídia mainstream, né, que eu acho que a mídia mainstream ela foi pouco abordada, eu acho, pelo Ângelo. Eu queria que ele discorresse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais sobre a grande mídia, né. Eu acho que hoje acho que o benefício da rede social foi que a gente pulverizou um pouco, a gente deu voz a muitas pessoas ali, muitos Alexandres, Marcelos, né, Arnos e Ângelos, como a gente está aqui hoje, né? Certo, acho que as redes sociais democratizaram muito as vozes das pessoas, né? Da pessoa comum, digamos assim. Né? Eu acho que descentralizou muito da posição ali, que a gente tinha sempre aquela posição do grande jornalista, né? Ou do grande editor, ou dos grandes jornais. Então, a rede social foi fundamental para que nós, pessoas comuns, pudéssemos ter voz ali, pudéssemos imprimir a nossa opinião, né, Arno? Então, perfeito. Eu queria que o Ângelo falasse um pouquinho mais aí sobre o que ele acha da qualidade e o que ele acha da mídia tradicional, né? TV, jornal, enfim. Perfeito. Ângelo, com você. Mudo, Ângelo. Tá me ouvindo? Agora tá. Vamos lá. Bom, para mim
mim, esse negócio de grande mídia é uma invenção ridícula. Porque se você pegar hoje, vamos pegar os canais aí, que são a grande mídia, né? Sei lá, você pega um canal, o 247, é o PT que paga. Então, não é uma mídia independente. Né? Todos os canais grandes o canal grande que eu digo assim, esse negócio da gente ter voz do alto do seu perfil do Facebook não atinge ninguém, né? Antigamente eu até era bem ativo no Facebook e tal, mas não parei. Essa parte de você ver as mídias independentes, hoje em dia as mídias independentes elas falam o que querem também, do mesmo jeito que a grande mídia, né? Elas falam o que querem e aí falam aquilo que elas são pagas para falar. E desculpa, não existe. Ninguém está defendendo nada ali de graça desses canais, né? E no fundo, eu acho que o que é ainda fiscalizado são os grandes meios de comunicação. Esses meios de comunicação pequenos, eles não têm regulamentação nenhuma. Você pode abrir um canal no YouTube e falar praticamente o que você quer, no máximo você toma um strike lá do YouTube e ele te tira do ar, ok? Os outros jornais, os outros canais de televisão, sim, eles são regulamentados. Também são totalmente direcionados, não dá para falar que eles são independentes. Você pegar uma Jovem Pan da vida hoje aí, não é nada independente, né? Ela é totalmente voltada pro Bolsonaro. Você pega a Rede Globo, hoje, sinceramente, eu não consigo entender do lado de quem que a Rede Globo está, porque ela perdeu o candidato dela, que era o Sérgio Moro. Então, estão meio perdidos. Perdeu muita credibilidade também, por conta do que ela tem feito ao longo dos anos, né? A parte que ela falava da Lava Jato, de como ela vomitava informação no Jornal Nacional lá, também pegou muito mal. Agora, falar esse negócio de grande mídia, cara, putz, em 2022, que a gente já tem tanta informação de como funcionam essas coisas, você tem um algoritmo que te direciona para o que você quer. O Facebook é a maior mídia de todas. E o pessoal fala que o que eu posto lá na minha rede social é ótimo, né? É o que vai mudar o mundo. E, na verdade, não muda uma bactéria no meio do seu dedo, entendeu? Não serve para nada, não serve para nada. A pessoa que fica esbravejando no Facebook, lá, falando, porque fazendo aqueles posts gigantes, e fazendo aquilo, não serve de nada. Perde tempo, vai ler um livro, né? Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Então, ao meu ver, ainda, por conta da regulamentação e da fiscalização, a gente precisa da grande mídia, sim. Grande mídia, né? Eu digo a mídia regulamentada, né? A mídia séria. Você pega... Mas o Bolsonaro ganhou como, então? O Bolsonaro ganhou por conta de uma mídia sem nenhuma regulamentação. Então, mas aí podemos debater um pouco. Queria então, dar uma... Mas é certo. Você perguntou a minha opinião. A minha opinião é que isso daí não pode ser chamado de mídia independente. Isso daí é um mar de zerda, entendeu? É um mar de loucura. Você pega as coisas e você começa a escarafunchar nessas páginas, tanto de um lado quanto do outro. É muito absurdo. Então, o que eles pegam? Eles pegam as pessoas que não têm muito discernimento do que faz. Hoje o pessoal chama do tiozão do Zap lá. Ele pega os caras começam a funciona.
Mas, Ângelo, isso não é o paradoxo da democracia? Não. Você poder... Eu acho que você... Primeiro que você disseminar fake news é crime. Já começa por aí. Então, se você está cometendo um crime, né, não tem nada a ver com democracia. Certo? Não existe isso. Você é livre para expressar o que você quiser do alto do palanque do seu perfil do Facebook, lá com 200, 300 seguidores, entendeu? Tá certo. E você é livre, você pode escrever, entendeu? Você pode escrever o que você quiser lá. Mas quem vai regular? Mas quem vai regular o que é fake news e o que não é fake news? Eu acho que o fake news, Bolsonaro ganhou. Peraí, você quer falar? Eu te interrompi, desculpa. Eu ia falar para a gente democratizar o espaço que você estava tentando. Ah, tá. Não, assim... Fala aí. E eu acho até, Marcelinho, que você já pode continuar nos seus 5 minutos aí. Claro, se os outros quiserem fazer qualquer intervenção, sem problema também. Mas... No mesmo tema, assim, a grande mídia, digamos assim, nas últimas eleições, o problema dela mesmo, grande mídia, assim, Globo, UOL, SBT nem se manifestou, mas grande mídia, assim, o que... Certo. Mas foi a como fala? Eu me enrolo nessa palavra, falta assim. De credibilidade. Isso, a falta de credibilidade que ela fez com ela mesma, né? Então, basicamente, a grande mídia, ela tomou um partido nas eleições, até então não tinha, com coisas bestas, ela quisia expor coisas bestas, coisas que o afegão médio, digamos assim, não liga, não tá nem aí, e ela foi perdendo credibilidade. Aí eu consegui falar. Credibilidade. Eu acho que, infelizmente, a grande mídia, digamos assim, ela foi perdendo credibilidade aos poucos. E sobre as redes sociais, hoje você pode ser ninguém, amanhã você pode ter 2, 4, 5, 6, 10, 20, você vai subindo o seu nível de influência. E sim, eu acho que você postando lá alguma coisa sobre a sua opinião, que eu acho que não é nem democracia, é liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa totalmente a favor da liberdade de expressão, acho que você se expressa lá e você pode, assim, juntar seguidores. Como a gente vê aí no YouTube, no Facebook, no Twitter, pessoas que em 2014, 2015 não era ninguém. Hoje elas são... grandes influenciadores. Né? Isso, você deposita a sua fé política, as suas informações, você não vai mais buscar informações no UOL ou na Globo, e nem mesmo em Jovem Pan ou 247, você vai buscar naquela pessoa, e aí você vai buscar nela, aí fica da sua liberdade de escolher acreditar e replicar aquilo que foi falado, né? Que eu acho que não, se aquilo foi fake news e você replicou, eu acho que não é crime, porque como que você vai saber, né? Você tem que ir atrás, ou você vai atrás para saber se é de verdade ou não. Você vai procurar todos os meios e o que eles falam. E aí você forma a sua opinião. A grande importância... que é isso aí. Eu concordo. Acho que o grande problema é a falta de pensamento crítico, de avaliação crítica do eleitor, ou do afegão médio. Você ouve Jovem Pan, hein? Já tô vendo. Não, ouvia. Ouço. Eu também ouvi. Eu gosto muito dele. Não dá. Consigo. Mas assim, voltando, eu acho que... Então, isso é um dilema, gente, eu acho, porque a gente fica aqui se questionando... vamos falar da fake news, né? Que hoje é um dos termos que a gente mais ouve, né? Fake news. Acho que assim, o meu medo maior... É óbvio que assim, fake news, ela é um objeto que ela pode minar a democracia. Mas, por outro lado, combater a fake news com regulação também. Por isso que eu falo que é um paradoxo, né? Porque a gente... eu costumo dizer, você pode estar falando a maior asneira do mundo, mas eu vou defender até o fim o seu direito de falar asneira. Isso. Se a gente pegar, por exemplo, aqui... Vamos pegar vamos pegar aqui, por exemplo... Na pandemia matou gente. Não, tudo bem, gente, eu concordo, mas aí você tem meios, aí você, assim,
Qual meio? Se a fake news matou gente, o cara tem que responder criminalmente e existe uma coisa que chama nexo de causalidade. Quem gerou a fake news? Só que assim, cara, se eu pego e falo uma coisa aqui que você não concorda e você começa a espalhar que é fake news, por exemplo, quem vai regular esse negócio? É o Estado? É o governo? É o PT? É o bolsonarista? Quem é que vai regular esse negócio? E eu, como cidadão, como é que fico? Se eu sou contra o Bolsonaro, por exemplo, começo a falar um monte de coisa contra o Bolsonaro, vão falar que é fake news? Se eu pego e começo a falar... Não, tudo bem, mas e aí? Quem vai definir isso, cara? Quem define? É simples. Existe a notícia verdadeira e a notícia falsa. Você pega, por exemplo, às vezes não, cloroquina. cara. Às vezes não. Às vezes não. Você não sabe, cara. Como não? Tudo bem. O negócio da cloroquina, ele é preto ou branco. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. O problema aí da cloroquina é que tinha médico falando que funcionava e médico falando que não funcionava. Cara, é isso. Aí é em quem você acredita. Eu não sou médico. Eu sou não é quem acredita. Eu sou administrador, é algo que não deveria nem ser falado. Por quê? Mas quem falou isso? É assim, eu vou dar minha opinião. Gente, cara. Tudo bem, eu vou dar minha opinião. Eu não acredito em cloroquina. Eu acredito em vacina, tá? Mas eu já ouvi médicos super renomados, internacionais, inclusive, falando que a cloroquina funciona. E aí? Quem vai definir o que é fake news e o que não é? Porque assim, a gente... Então, mas médicos, cientistas, falaram... Sim. Então, mas eles falaram que a cloroquina funciona. Como é que faz? E teve médico que falou que a cloroquina não funciona, que a vacina funciona. E aí? Eu acho que a vacina funciona e a cloroquina não funciona. Mas quem me garante que a gente não tem ali uma questão onde você... quem define isso? Quem define que o médico que fala que a cloroquina não funciona e a vacina funciona, tá certo? Quem é o cara que define? Quem é a agência reguladora que define? Ok, gente, eu estou até constrangido de ter que interromper o nosso bate-papo. Eu acho que não... Mas... tudo bem, cara, mas... Bom, vamos... Acho que assim, a gente tem pouco tempo. A gente não é um debate, a ideia não era um debate ainda, embora a gente deixou correr um pouco mais, não tem problema nenhum. Mas a gente pode voltar numa outra ocasião aí, retomar esse debate com outras colocações, enfim. A ideia é excelente para isso. Então, eu acredito que nós cumprimos aqui aquilo que estava programado e podemos encerrar por aqui. Claro que a gente vai ficar devendo aí a continuidade, a continuação desse debate. Mas foi muito bom, eu agradeço muito aí a participação de cada um. Se vocês quiserem falar alguma coisa para as pessoas, fique à vontade. Quer falar, Marcelinho? Fala aí. Pode ser. Vou agradecer o espaço para vir aqui falar. Se tiver outra, eu aceito já, não precisa nem perguntar. Perfeito. Só falar a hora. E... Vai ter sim, vai ter. A gente está só começando. Eu irei, mas com mais tempo, hein? Com mais tempo. A gente está querendo fazer um programa duplo, não perder mais tempo. Então eu vou agradecer. São as pautas que a gente levantou é importante, né? Infelizmente eu acho que a gente não tem muita saída, talvez por esse... Está muito perto, né? Papo de eleição, né? Democracia. A gente meio que vai seguir agora o script, né? Que já está aí pra gente. Então, talvez em 2026, né? A gente mude aí os parâmetros e as coisas melhorem em relação à economia, que foi perguntado, em relação à democracia e principalmente à liberdade de expressão, que hoje ela é cancelada, né, por muitas pessoas, que eu acho uma coisa ridícula, e sobre como que a gente vai ter um presidente que vai governar com as pautas que ele falou que vai fazer lá na campanha, né? Quando que vamos ter isso? Quando que nossos presidentes aí não vão se vender para votos, né? Infelizmente. Então, agradecer mais uma vez, chamando tu aí, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ângelo, quer uma palavra final?
Eu também achei bem bacana a forma, o contexto, tudo, achei legal, as perguntas muito boas. Também me disponho aí, precisar vir alguém aí para falar, estou aqui. E vamos ver, né? Mas assim, complementando o que o Marcelinho falou aí, quem vai governar, prometendo, cumprindo a pauta, ninguém. Quem vai conseguir quebrar o conchavo com o Centrão, ninguém. E, sinceramente, nós não vamos estar vivos para ver o Brasil bem. Essa é a verdade. Não podemos perder as esperanças. Não, a esperança sempre tem, mas não, eu sou mais realista do que... Hoje a realidade é dura, talvez daqui 4 anos a realidade seja outra. Vamos aí. Então, são 522 anos na esperança. Alexandre, suas considerações finais. Bom, Arno, eu queria agradecer aí o convite, muito legal. Eu que agradeço. Nem sabia que você tinha um videocast. Vou começar a acompanhar, né? Eu sou um voraz consumidor de podcast e videocast. O Marmelo também, faz tempo que eu não falo com ele. Aquele é o Marmitex e eu sou o Marmita. Parabéns para vocês. Eu acho que... E aí, para finalizar, acho que é importante a gente... Obrigado, Alexandre. Dar espaço para... enfim, pensamentos diferentes, né? Poder debater. Isso. Em um momento onde a gente tem aí tanta polarização, a gente tenta achar um terceiro caminho, eu nem chamo de terceira via, mas eu acho que as pessoas hoje estão buscando votar mais por medo do que por convicção. E aí a gente tem o cenário que a gente tem hoje, né? Ou seja, a gente votando no vermelho por medo do azul, e gente votando no azul por medo do vermelho. E a gente não consegue, a impressão que dá é que a gente tá meio travado aí, né? As pessoas estão meio travadas, né? Medo de tentar alguma coisa diferente, uma opção diferente ali. Mas isso faz parte do jogo democrático. O Brasil é um país novo, 522 anos é pouco, parece que não, mas é pouco. E vamos ver, né? Vamos ver o que a gente encontra aí nos próximos, daqui 4 meses, né? 4 meses começa. Perfeito, Alexandre. Perfeito. Ângelo, muito obrigado, Marcelo. Foi um enorme prazer ter vocês aqui, tá bom? Marcelo, Marmitex, quer fazer algum fechamento aí com o pessoal? Eu quero agradecer a presença dos três, agradecer por de novo, né, enriquecer o conteúdo do nosso podcast, que só está começando, e então vocês vão fazer parte certamente da história desse podcast com essa participação de hoje. É a primeira vez que a gente traz convidados aqui, e então vocês já são os primeiros no coração do podcast. E parabéns pela participação, parabéns mesmo, foi ótimo. Obrigado. Gostei muito. Obrigado, pessoal. Gostamos muito, né, Marcelo? Parabéns para vocês. Valeu. Vida longa aí. Valeu. Vida longa.